cada vez mais, sobre os mais diversos aspectos, esse governo ele se distancia de qualquer articulação ou interlocução com os movimentos sociais. Não diria movimentos sociais apenas, mas com as instituições que não são governamentais, né? Por exemplo, parece que espera-se uma iluminação, algum vestal ali do governo vai tirar da cartola uma alternativa e impor. É um governo que não me parece muito preocupado em estabelecer essa articulação, construir propostas, discutir, né, e ter na ponta algo construído a partir, digamos, de um possível consenso. Não, o que tem sido visto já era assim com o ex-ministro, com o Vélez Rodrigues, né, e com o atual Abraham Weintraub, isso ficou mais agressivo, né? Como você pontuou, não há nenhuma interlocução, né, por parte do Ministério da Educação com os atores envolvidos no todo o processo de educação. E aí atores designam, né, os conselhos estaduais de educação, os secretários municipais de educação, a associação dos reitores das universidades particulares e públicas, né, as sociedades científicas, as ONGs empresariais. São entes que, historicamente, sempre tiveram participação muito presente nessa articulação, nessa construção. As ONGs empresariais, o Parlamento Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, você não vê nenhum esforço, né, por menor que seja, por parte do Ministério da Educação, em fazer um diálogo, né, com a sociedade, nas suas mais diversas representações. Muito pelo contrário, né, o que nós temos visto diariamente, não é, através das redes sociais, do Twitter especificamente, é o ministro da Educação confrontando, né, e provocando os diversos atores, repito, que atuam na área da educação. Ô, Christian, pegando dentro disso daí, sobretudo do início que você falou, a gente tem, e aí faço a provocação ao professor de filosofia. A gente tem visto uma crescente reafirmação de certas perspectivas que julgávamos já termos superado há muito tempo. Por exemplo, a ciência se apresenta para certos setores importantes desse atual modelo, desse atual governo, como sendo uma inimiga, né? Reafirmação de preceitos que negam completamente qualquer racionalidade, como o terraplanismo, né? Uma violenta reação ao pluralismo dentro da educação. O professor visto como inimigo da educação. A técnica cada vez mais se colocando acima de qualquer construção humanista, né? Ou seja, onde foi que a gente errou nisso daí? Porque é o seguinte, não é apenas uma ação pontual do governo, mas existe, por uma parcela expressiva da sociedade, né, uma aceitação, uma absorção e difusão de um discurso que é absurdo. Imaginar que a Terra é plana é uma excrescência científica. Colocar a ciência em segundo plano, como, por exemplo, num momento de pandemia como esse, é outro absurdo. Aí, filosoficamente, o que é que você... Então, que complicação vocês não trazem? Não estou esperando a filosofia nem resposta, certo, nem nada, tudo bem. Mas nos confunda mais nesse sentido. Bom, vamos tentar ser breve, porque isso requer rende muita coisa. Uma análise mais profunda, e acho que o objetivo aqui não é esse. Mas, assim, tem um teórico, uma escola na filosofia que eu tenho uma certa simpatia, que alguns chamam de escola de Frankfurt e outros chamam de teoria crítica. Eu prefiro a segunda opção, né? E eles fazem toda uma crítica à sociedade moderna, né, baseada no iluminismo, da sociedade da técnica, que é a razão, né, é detentora de todos os saberes, ou é capaz de saber tudo, né? Então, o ápice, né, da teoria crítica foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bomba atômica, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, etc. Em uma das passagens, Adorno, que é um desses representantes, junto com Horkheimer, né, eles fazem o seguinte: você tem o progresso científico que trouxe melhorias, né, remédios, da tecnologia, a luz, a máquina a vapor, etc. Mas também tem as vítimas do progresso, né? Então, eu estou utilizando essa referência para poder dizer o seguinte, que as coisas não são lineares. A gente não necessariamente caminha para o melhor. Sim. Necessariamente amanhã não pode ser, necessariamente amanhã não vai ser melhor do que hoje.
Né? Por quê? Porque a vida, né, e isso, a ciência, a própria filosofia, né, tem apontado isso, ela é cheia de contradições, né? Então, pega a área da educação, né? Nós tivemos, desde os anos 90, com o Fundef, uma série de políticas educacionais visando a inclusão e ampliação do número de estudantes, de jovens e crianças na escola. Né? Fundef, Fundeb, expansão das universidades federais, a expansão do ensino técnico, né? O ProUni. Né? Então nós tivemos uma série de conquistas significativas para incluir mais jovens, né, na escola e na universidade. E da noite para o dia a escola está sendo negada. Né? Seja através de projetos como homeschooling, seja como projetos como Escola Sem Partido, né? Seja através do sucateamento das instituições públicas, né? A falta de concessão de recursos para programas como FIES. Né? Então, toda uma política que estava vindo, repito, né? Na perspectiva de ampliação, né? Pactuada, inclusive, no Plano Nacional da Educação, nos últimos anos, né? E especialmente nos últimos 15 meses, foram cessadas, né? De forma abrupta, né? Negando todo o progresso que nós tivemos, digamos assim, nos últimos anos. Aí eu só reforço o que eu falei há pouco. Vem cá. Então, parte expressiva dessa população foi beneficiada por isso, né? Isso. Os jovens que foram para o estrangeiro dar continuidade aos seus estudos. Você falou de um programa, esqueci o nome, tem um programazinho aqui. Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira, que foi extinto. Né? Que isso foi extinto. Né? A quantidade de vagas que se ampliou no ensino superior, a quantidade de bolsas, né? E parece que esse próprio universo, né? Parte desse universo também, dentro das próprias universidades, a reafirmação do discurso conservador, sobretudo em universidade, que na minha cabeça é algo, um contrassenso extremado. Eu não posso dizer que tal qual você, né? Mesmo a minha atuação na própria Universidade Tiradentes tem sido restrita nos últimos anos, mas você está diuturnamente lá na universidade. E esse movimento também existe dentro da própria universidade. Né? Eu me lembro, dias desses, tinha um movimento de neofascistas dentro da UFES. Né? Aí uns amigos meus, no meu tempo isso não se criava. Né? Não se criava isso daqui. Portanto, a minha preocupação é essa. São discursos da ordem do extremamente absurdo, mas que uma parcela expressiva da população, repito, encampa, absorve, difunde como verdade inquestionável. É uma coisa que a gente precisa repensar aí o que houve. Isso que você coloca não é uma linha reta, né? O ser humano, a vida, a história, né? Forma, a história humana não é de linha reta. A própria tecnologia, a própria ciência, o próprio conceito de modernidade não deu conta dessa felicidade que ele dizia. Que, né? Prometeu, né? Prometeu os ideais de liberdade, liberdade, fraternidade. Exatamente. Alguns teóricos, a grande contradição da felicidade que a ciência e a tecnologia poderia dar gerou a bomba atômica, né? Ao tempo que ela é a expressão mais destacada do refinamento do avanço da tecnologia, ela também é a expressão mais destacada do fim da vida. Né? E da exclusão, você tocou a questão da tecnologia, né? Em qual época da história da humanidade nós tivemos mais artefatos tecnológicos que pudessem e que colocam em perspectiva a melhoria da vida das pessoas, se não o atual? Verdade. Nunca. Verdade. Paralelamente, o que nós temos visto em escala global, né? E no Brasil, em maior escala, porque o Brasil sempre foi um país desigual, é a concentração de renda. Né? Então, por exemplo, você tem instrumentos como os aplicativos. Né? Nós estamos hoje na Revolução 4.0, né? A Revolução Industrial 4.0. Né? Os aplicativos que facilitam a vida das pessoas, né? Para vários... Né? Agora mesmo, nesse período de isolamento social, claro, tem facilitado a vida de muitas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo... Né? Na primeira crise econômica que o Brasil teve por conta da pandemia, muitas pessoas estão desamparadas do ponto de vista das relações trabalhistas. Né? Por quê? Porque trabalhava, né, através dos aplicativos, mas não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem nenhum tipo de auxílio trabalhista que faça com que essas pessoas, mesmo no período de crise, possam minimamente ter sua renda. Né? Então, olha só as contradições. Né? Verdade. E, assim... O que está desenhado, né, isso, muitas pessoas têm dito isso, e eu também, mais na condição de curioso, né, do que de estudioso,
tenho percebido é que nós vamos ter, quando sairmos dessa situação de pandemia, aqui no Brasil, de isolamento social, né, nós vamos ter um Brasil mais desigual do ponto de vista social do que o que nós tivemos, do que o que nós tínhamos até o dia 17 de março. Né? Um indicador muito forte é a quantidade de pessoas que requereram o auxílio. Né? E hoje o ministro Paulo Guedes, da Economia, já sinalizou a possibilidade de prorrogar esse auxílio, não mais no valor de R$600, como é hoje, mas no valor de 200. Ou seja, até o próprio governo já admite, que ele não admitia há poucos dias, que vai ter a necessidade de expandir e de manter esse programa, né, para dar subsídio a um universo gigantesco de brasileiros que não têm o que comer, não têm renda. Né? O Cristian coloca aspectos aí que são muito, muito importantes e que nos impõem reflexão sobre essa nossa realidade. Portanto, o bom da filosofia é isso, né? Ela não espere as soluções, mas espere mais provocações. Ô, Cristian, eu queria entrar aqui no aspecto que foi muito da chamada nossa para essa live, que diz respeito aí ao Enem. Certo. Nós perguntamos lá por que adiar o Enem, né? Houve todo um movimento da sociedade, no universo político, de setores da cultura, da educação, certas reações dos setores do governo federal, mas queria passar essa bola para você. Por que devemos adiar o Enem? Pronto, acho que essa é a pergunta que a grande maioria da população brasileira, né, tem o mínimo de resposta, principalmente os estudantes. Né? Primeiro, Bittencourt, acho que é bom considerar como surgiu o Enem. Né? Por que é que ele surgiu? Né? O Enem surgiu ainda no governo Fernando Henrique. No primeiro momento, surgiu para medir a qualidade do ensino médio, né? Não é à toa que é Exame Nacional do Ensino Médio. E, aos poucos, ele foi assumindo a tarefa de servir como etapa, como processo de seleção para as universidades. Né? Começou em algumas universidades particulares, aí veio o governo Lula, já no segundo mandato, e com a instituição do ProUni, né, utilizou o Enem como forma de ingresso. Né? Teve até aquela famosa frase, né, que dizia, não, o Enem é o passaporte para o ensino superior. Né? E com a expansão do Enem para as universidades federais, através do SISU, né, então, hoje, o aluno só entra no ensino superior se tiver passado pelo Enem. Né? Então, virou algo que teve um apelo populacional muito grande, porque talvez seja a principal função hoje do ensino médio, né, é preparar os alunos para ingressar no ensino superior. Né? É o sonho de muitos pais. Sim. Né? Inclusive, nessa perspectiva de elevação social. Né? Muitos pais, você sabe que você ensina na universidade, eu também ensino, né? Muitos pais que mal têm o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, né, têm no seu filho a possibilidade dele ingressar no nível superior. Né? E o Enem tem essa função, né? Cumpriu essa função e tem cumprido. Né? Então, por isso que ele é relevante. Chegou a uma época do Enem ter 8 milhões de inscritos. É muita gente. O Enem hoje é o segundo maior exame mundial em todo o planeta. Vai perder para algum da China. Só perde para o da China. Né, de acesso ao ensino superior. Então, não é pouca coisa. Né? Então, isso por si só já cativa, digamos assim, a atenção e a preocupação de amplas parcelas da sociedade no que se refere ao exame. Né? Por que adiar o Enem? Né? Nós estamos, né, como todo mundo sabe, né, fez 2 meses essa semana, num período de isolamento social. O pessoal está reclamando no né? E no caso do isolamento social, a primeira área que foi impedida, digamos assim, de seguir o seu ciclo natural, normal, digamos assim, foi a escola, né? Com o fechamento das escolas. Né? Então, como você vai garantir, né, o mínimo de igualdade de oportunidade para todos os estudantes aptos a realizarem o Enem, se os alunos não estão na escola? Né? É bom frisar que a escola, essa escola que nós conhecemos, que é a escola moderna, né, ela foi criada com um grande objetivo. Né? E isso remonta ao início da modernidade, né, lá do século XV, século XVI, com Lutero e principalmente com Comênios. Né, e depois com a Revolução Francesa, quando a educação se tornou um direito de todos. Né? Ensinar tudo a todos. Então, para isso, precisou criar uma instituição, que é o que nós chamamos de escola, né, para poder
permitir que as parcelas jovens e infantis tivessem acesso ao conhecimento. Né? Então, a escola tem esse papel de transmissão do conhecimento. Né? Então, quando a escola deixa de funcionar no seu período normal, né? Os jovens que almejam entrar no ensino superior perdem o seu principal mecanismo de ter acesso ao conhecimento, que é a escola, com todos os problemas. Né? Não estou aqui querendo dizer também que é outra questão, né? Deixar bem registrado. Né? Nós não tínhamos, antes da pandemia, a escola perfeita dos sonhos. Claro, correto. Tinha disparidade, tem disparidades nas escolas, né? Relação público-particular, dentro da rede pública, né? Porque você tem os institutos federais, o colégio de aplicação, tem os colégios estaduais e até dentro das escolas estaduais. Você tem escolas em tempo integral e escolas com ensino regular. Chamados centros de excelência. Então você já tinha um processo que não era tão igual, né, para todos. Mas mesmo assim, o Enem e a escola permitiu o mínimo de condições iguais de disputa, né? Porque é uma seleção, né? É um exame, né? Que vai definir o destino de muitos jovens. Né? Então, por conta disso, quando você tira da escola o locus de difusão do conhecimento, né, os alunos que almejam esse conhecimento para poder ingressar no ensino superior se sentem prejudicados. E, naturalmente, eles vão solicitar o adiamento do Enem. Eu li um artigo seu que tratava exatamente da propaganda que o governo federal fez acerca dessa coisa da manutenção do Enem, reduzindo a circunstância individual do candidato, do aluno, a capacidade ou a possibilidade de ser aprovado ou não, né? É como que o discurso tem competência, se estabelece, se esforça e consegue e tal, né? Você faz lá uma crítica disso. Em que medida essa propaganda, você está um pouco ali no artigo, você consegue fazer leitura dessa ideia de governo, que o governo pensa sobre esse Enem? Porque, por exemplo, agora eles já anunciaram, depois de toda a movimentação social, depois da aprovação lá no Senado, anunciaram que vai fazer a alteração da data. Isso. Né? Mas me parece que o bom senso, pressupondo que uma ação de Estado visaria, né, construir as condições mais ideais em favor do todo que vai participar, que essa iniciativa fosse própria do governo, mesmo porque existiram muitas tentativas de interlocução do Senado, da Câmara Federal, para que isso acontecesse, dos Conselhos Nacionais da Educação, dos secretários de Educação do Brasil todo, e o governo federal sempre muito resistente. Né? Aí, voltando à propaganda, em que medida você consegue enxergar aquela propaganda como sendo muito reflexo do espírito desse governo acerca do que é Enem, do que é educação? Então, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque a propaganda e toda a ação que o Ministério da Educação tem feito em relação ao Enem reflete o que o presidente e seus assessores próximos, inclusive o ministro da Educação, tem dito desde o início da pandemia no Brasil. Qual é a principal tese? A negação. Que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho. Disse que no Brasil a pandemia já estava passando, já estava acabando, que não é nada disso, né? Vamos tomar um remédio, né, que não tem nenhuma comprovação científica da sua eficácia, né? Para quem for contaminado, toma esse remédio que fica bom. Ou seja, o Ministério da Educação refletiu, né, e tem refletido, né, até ontem, fazer essa demarcação temporal, esse pensamento. E a propaganda, me parece que é uma espécie de ápice, um coroamento, né, dessa forma de pensar, né, a realidade social. O ministro da Educação, Bittencourt, chegou ao absurdo de dizer que a tarefa do Enem não era fazer inclusão social. E ainda antes disso, ele disse esses dias, essa semana passada, se eu não me engano. E antes já tinha dito, né, que a tarefa do Enem era selecionar os melhores. Né? Ora, se o objetivo de prova for selecionar os melhores, então eu não sei, por exemplo, o que é que o ministro está fazendo onde ele está, né? Porque ele sempre trabalhou na iniciativa privada, no setor de previdência, né, de contabilidade. O concurso que ele passou na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é um concurso que sofreu processo, né, até ser arquivado pela reitoria da universidade. Né? Até onde eu sei, isso eu tive a oportunidade de conversar com colegas que ensinam lá na Unifesp. Né, e
conheci alguns alunos também lá de economia e de contábeis, que é o curso dele. Ele é do departamento de economia? De economia. De contábeis. Ele não era um bom professor, né, muito pelo contrário. Né? Então, assim, é uma pessoa sem nenhuma relação com a educação e caiu lá de paraquedas. Né? Então, acho que o ministro não é a melhor pessoa para falar em competência, né, em educação. Ele pode ser competente em outra área e deve ter méritos. Né? Mas, assim, então esse é o primeiro aspecto. Né? Ele comprou, né, o discurso do governo federal, do presidente, para ser mais específico, a ponto do próprio presidente ter assumido, né, recentemente, quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, ter dito que o Weintraub era um dos melhores ministros que ele tinha, né, um dos mais fiéis. Né? É verdade. Então, assim, né, essa situação, né, e a propaganda espelhou isso. Né? E chegou ao absurdo, Bittencourt, de uma das passagens, propaganda tecnicamente, né, para quem trabalha na área da comunicação, muito bem feita, né, enfim, né, recurso tecnológico bom, mas assim, chegou ao absurdo que para passar no Enem, ele chegou a propaganda disse assim, para passar no Enem só para se estudar, se esforçar. Ah, mas não tem aula, né, não tem escola? Se vire, supere os desafios. Ora, como é que você fala isso num país tão desigual como o Brasil? Né? Como eu disse na sua pergunta anterior, a ideia da escola, de você ter a escola como centro, né, de difusão do conhecimento e com que o aluno e possibilita o aluno a aprendizagem desse conhecimento, é garantir o mínimo de equidade entre as pessoas. Né? Então, se você tira a escola, como é que você pode garantir essa equidade num país tão desigual como o nosso? A sugestão que tem sido colocada em prática em algumas redes estaduais e nas escolas particulares, né, é a educação remota, né, que depende de quê? De recursos tecnológicos, né, ou de plataformas digitais, né, caráter educativo, ou do computador, ou de uma internet boa, né, para poder ter acesso a esse conhecimento que, em tese, era ministrado na escola e que agora está sendo transmitido via tecnologia, né, através da tecnologia. Então, quando você fala, se vire, né, que parece que só faltou dizer isso na propaganda, se esforce, supere os desafios, né, como tem lá uma das frases lá da propaganda, como é que você vai dizer isso para um menino, entendeu? Pobre, né, que não tem computador em casa, que muitas vezes divide um cômodo, né, com não sei quantos irmãos, com o pai, com a mãe, que provavelmente estão desempregados porque a mãe é diarista, o pai tem um trabalho informal, né, já não tem um emprego por conta da pandemia. Então, assim, é uma situação que na prática o ministro fala o seguinte, o país é desigual, né, está sem escola, e ele vai continuar sendo desigual. Né? E eu acho que a educação não tem essa tarefa. Né? A tarefa da educação, entre outros aspectos, é contribuir num país, principalmente num país como o Brasil, né, na diminuição da desigualdade social. Né? Por isso que ela tem que ser para todos. Né? E tem que ser de qualidade para todos. Você comenta, você tem um artigo daqueles publicados lá nas redes, que o título é Educação contra a Barbárie. Isso. É verdade? É óbvio que educação. Aí você também tem um desses que você fala lá sobre a relação, a ideologia educação, cita lá, trata dos marxistas, conversa lá sobre a Althusser, educação como aparelho ideológico do Estado. Mas há de se esperar nesse modelo de governo que a gente tem, algum outro projeto de educação que não seja esse. Ele está sendo muito fiel ao que ele se apresenta quanto governo, né? Ele está sendo muito fiel ao que ele se apresenta quanto perspectiva de entendimento de mundo. E está sendo muito agressivo na desconstrução da educação como um elemento que talvez seja um impedimento da terra arrasada, né, que ele coloca. Portanto, contra essa barbárie que a gente vive hoje, eu repito, é a barbárie sobre os mais diversos aspectos, certos fundamentos civilizacionais estão sendo negados, né, por entes públicos que deveriam, mesmo pensando o contrário, ter a hombridade de, ao menos publicamente, nunca dizer coisas como tem dito, como o próprio presidente da República. Mas em que medida a gente ainda pode esperar dessa educação como instrumento contra essa barbárie que a gente vive? Em quais contradições são possíveis enxergar nesse modelo de educação que ainda possa se insuflar contra esse modelo do governo? Olha, eu, né, acho que já ficou nítido logo nas primeiras palavras, né, que eu entendo que a sociedade ela é perpetuada, ela é recheada, digamos assim, por contradições. Né?
Eu vou pegar um exemplo que aconteceu antes de ontem, né, que pode demonstrar o potencial libertador e emancipatório que a educação pode propiciar às pessoas. Né? Não sei se você assistiu, certamente os ouvintes, os telespectadores viram a entrevista de Felipe Neto na Roda Viva, que, né, repercutiu substancialmente na mídia, na sociedade, enfim. Né? E ele admitiu logo na primeira pergunta, né, os erros cometidos no passado, né, mais especificamente em relação a 2016, né, inclusive chamou de golpe, né, na ocasião, né, que do golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma, e ele falou algo que para mim ficou marcado. Ele disse mais ou menos assim: de 2016 para cá, eu estudei, fui atrás dos livros de história, de política e fui me informar. E através dessa leitura eu mudei meu ponto de vista. E hoje, né, quem acompanha as redes sociais, principalmente o Twitter, né, sabe que ele é um dos ativistas fundamentais na polêmica, na discussão pública, na opinião pública, contra as palavras ditas e defendidas e proferidas, né, do presidente atual do país, né, chamando, inclusive, de fascista várias vezes na entrevista, né, e defendendo uma frente ampla contra o fascismo. Né. Então, se aconteceu... mais avançado que do que muita gente, da política que eu conheço, inclusive. Do que muita gente. Tem muita gente da política que eu conheço. Do que muita gente. Né. Da política do nosso bloco. Mas para você ter ideia, né, como o acesso ao conhecimento pode transformar as pessoas. Claro. Né. Então, em que pese, né, ter leituras estruturalistas como a de Althusser e de outros pensadores, Bourdieu, que também é um estruturalista, e outros, né, tem uma pegada estruturalista, não é estruturalista. Mas a escola, dentro do âmbito das suas contradições, pode servir também como espaço, né, de acesso, a partir do acesso ao conhecimento, demonstrar e apresentar para as crianças e para os adolescentes que é possível, né, construir um mundo com liberdade, com igualdade, né, com fraternidade, com distribuição de renda, né, uma sociedade humana, né, que tem empatia, todos esses valores que as pessoas, né, mais civilizadas defendem. Então você acredita, né, ainda nesse discurso? Eu acredito. Nessa ideia? Acredito. É importante. É importante que acreditemos. Claro. Ô Christian, você é forjado, digamos assim, na política dentro do movimento estudantil, né? Certo. Você militou lá no movimento secundarista, na UJS, você militou dentro da própria universidade também. Eu também sou disso, eu sou do tempo em que o movimento estudantil lá na universidade estava discutindo os problemas do Brasil e do mundo. A gente queria resolver os problemas da humanidade a partir do movimento estudantil. Mas eu queria, tendo em vista a nossa escola, como é que você tem enxergado esses movimentos sociais, sobretudo de juventude atualmente? Essa juventude é realmente mais protagonista, essa juventude está preocupada, a juventude foi engolida pelo discurso do mercado, essa juventude acha que tem algumas crises, Twitter, Instagram e Facebook estão se formando nisso e querem emitir opinião sobre o mundo a partir dessas referências. Como é que você enxerga esse universo que há bem pouco tempo atrás era seu universo, você ainda é muito jovem, até mais tempo atrás era meu universo? Que comparação você pode fazer, se for possível, dessas gerações até o dia de hoje? Então, assim, primeiro, não cair no romantismo, né? Certo, claro. Achar que a geração de 68 foi sim. a melhor de Estamos todas. com saudade dela. Aí a sua geração que lutou pela democratização foi a melhor de todas. A minha, que foi a geração do impeachment, foi a melhor de todas. Sim. Aí logo após teve outra geração, né, de 2002, ali no início desse milênio, né, que também acha que não, ali foi... Acho que primeiro não cair em romantismo, né? Não ficar romantizando períodos históricos, né? Cada um, né, desses momentos foram importantes e cumpriram o papel, né, que a história registra muito bem, né? Agora, sim, eu estou na UFES desde o final de 2016, 2015, né? E eu vejo pouca atuação das entidades estudantis. Vejo muito... Assim, eu também não saio procurando, certo? Não estou fiscalizando se estão fazendo, se não estão fazendo. Eu vejo muito o centro acadêmico do meu curso, de filosofia, né, que entre a gestão, essa gestão, eu vejo ele sempre fazendo atividades, organizando, mas eu não tenho acompanhado o movimento geral, né? Agora, eu sinto, mesmo nessa posição, né,
à margem do processo histórico, digamos assim, do movimento estudantil, né, que está faltando ideias novas, né? Esses dias eu tenho visto, eu acompanho, por exemplo, o presidente da Uni, né, no Twitter, a presidente da NPG, que é uma amiga minha de longa data, né, a Flávia, né, que é a Associação de Pós-Graduandos, né, botafoguense, inclusive, Sim, sim. né, e tenho visto muitas palavras de ordens antigas, né, ou antigas nem tanto, muita negação, né. Ah, somos contra medida tal do governo, somos contra a medida tal do governo, que não deixa de ter seu aspecto positivo, porque ele demonstra um aspecto crítico a uma política. E acho que os movimentos sociais têm essa tarefa. Mas me parece, Bittencourt, que falta o caráter propositivo. Né? Tem um teórico da educação, ele é da história e da filosofia da educação, chamado Hermeval Saviani, né, conhecido, né, produção vasta no campo educacional em nosso país. Você falou dele? Eu fiz o meu pós-doc com ele. Né? Fiz meu pós-doc com ele. Né? E ele tem um conceito herdado de Gramsci, com influência de Gramsci, que é o da resistência ativa. Né? Que significa, em curtas palavras, né? No primeiro momento você faz a crítica ao status quo, no caso a política pública, mas no segundo você propõe. Né? A ideia de Plano Nacional de Educação, por exemplo, no início desse milênio, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu nessa perspectiva. Porque a Constituição tinha aprovado, ou tinha indicado a LDB de 96, né, com Darcy Ribeiro, né, que foi o grande relator, e a LDB requereu a necessidade de ter um Plano Nacional de Educação. Então, na época, o que foi que a sociedade fez? Eu estou falando sociedade, o movimento estudantil, o movimento sindical, as entidades acadêmicas. Eles falaram, não, vamos preparar o nosso plano e vamos disputar o debate educacional. Então, teve uma proposta. E no final da votação, estava lá o plano da sociedade versus o plano do então presidente Fernando Henrique. O último Plano Nacional de Educação também, né, que ainda começou a ser gestado na época do governo Dilma. Né, teve uma ampla participação da sociedade. Então, acho que falta muito isso, sabe, Bittencourt? Pensar em ideias novas, né? Entender os fenômenos que acontecem hoje, essa questão da digitalização mesmo, né? Da Revolução 4.0. Né? Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu bato nessa tecla. Isso vai modificar estruturalmente a educação brasileira. Não tem como nós negarmos o uso das tecnologias, né? Como já afetou o sistema bancário, tem afetado o sistema produtivo, as indústrias, né? Já tem acesso em algumas áreas, né, profissionais, e na educação veio para ficar. Né? Então você não tem como negar hoje aplicativos, a existência de aplicativos educativos, né, de formas remotas, à distância, híbrida, de ministrar conteúdos. Né? Hoje, por exemplo, tem professor que ganha dinheiro com um canal em YouTuber. Né? Então, assim, na área da educação, tanto os estudantes como o movimento sindical precisam pensar em alternativas. Vai fazer como? Vai ficar nós que propomos a adoção da tecnologia, da ciência, para diminuir, né, para trazer mais benefícios para a sociedade. Nós vamos negar a ciência, né? Os impactos da ciência no mundo, né, que é a tecnologia. Não somos nós que devemos fazer esse papel de negação. Né? Então, na área da educação, acho que falta muito isso. Né? Eu tenho visto algumas lives, né, de várias pessoas da área da educação, das mais diversas correntes de pensamento, e tenho visto muita rejeição, muita crítica, e falta, no meu modo de ver, o próximo passo, né, nessa ideia da resistência ativa que o Saviani tanto tem defendido. Você fala aí de inovação, né? Como que faltasse inovação, tanto no discurso quanto na prática política. No que pese seja um discurso muito recorrente, o discurso da inovação nos dias de hoje, sobre os mais diversos aspectos, em especial sobre o aspecto do trabalho, da tecnologia, do universo empresarial, né? A inovação também potencializando a exploração da mão de obra, até nesse aspecto. Agora, você coloca um aspecto interessante que é isso. Esse discurso da inovação, às vezes, não se aplica na prática política da inovação, em especial dos setores, digamos assim, mais orgânicos da sociedade, do universo mais dos movimentos sociais, por exemplo. Né? Eu sou do tempo que isso tudo não existia. Né? Internet estava começando a aparecer lá no final dos anos
80, 90. Eu me lembro que você mandava um recadinho lá no aparelho que tem na universidade, 2, 3 dias depois alguém respondia. Era todo o tempo ainda do disquete, aquela coisa toda. Mas havia uma dinâmica do ponto de vista da política, muita efervescência do ponto de vista da política, né? Aí eu quero entrar no outro aspecto. A gente também está vivendo o tempo da negação da política, né? A política como sendo um discurso longe da ideia da inovação. Alguns partidos políticos querendo, inclusive, caiar-se, né? Um sepulcro caiado, dizendo, eu não sou partido, eu sou um movimento. Aí não tem mais P não sei o quê. Eu sou isso, sou cidadania, eu sou novo, né? Isso também essa negação entra nesse bojo todo também, da própria política, porque a gente está vendo o seguinte, ó, na minha avaliação, são negações muito delicadas. Você negar a ciência, você negar a política, né? Negar a crítica, mesmo com todo o fracasso da modernidade, mas esses elementos representam avanços importantes e a gente deveria partir dele para adiante. A gente está retrocedendo. Aí o cara se apresenta, olha, eu sou novo, eu não sou político, eu sou um gerente, eu sou um administrador, né? O cara é uma porção de coisa. Dias desses, eu não vou citar aqui o nome da figura, mas uma figura que já foi uma porção de coisa em Sergipe. Ele disse que ele é um novo. Ele já foi tudo, né? Ele já foi tudo. É um cidadão de mais de quase 70 anos, né? 60 e poucos anos, eu acho isso. Já foi não tem 70 ainda, não. Ele já foi, mas ele se apresenta como sendo o novo agora. Ele é contra esse modelo de política que existe. Ele já foi deputado estadual, já foi senador, já foi deputado federal, já foi uma opção de coisa. Como é que você está enxergando isso? Para a gente depois entrar no outro aspectozinho aí. Bom... 5 minutinhos, né? Bom, assim, de duas formas, né? Eu acho que o novo é sempre bem-vindo. Sim, né? claro. Estou falando assim, de forma geral. Né? Acho que o tempo muda, as coisas mudam e nós precisamos estar sempre num processo de autocrítica e de crítica, estar sempre oxigenando as práticas, as ideias, mas sem perder de vista um grande objetivo, né? Que é o bem-estar social, a distribuição de renda, a igualdade, né? A liberdade das pessoas, etc. Né? Então, acho que isso, nesse aspecto, acho que é válido, né, dizer que é novo. Né? Embora, independentemente da idade. Né? Sim, acho que as ideias que eu penso, que você claro. pensa, que muitos dos nossos, das pessoas que estão assistindo hoje também pensam, são ideias novas. Né? Para um país que é atrasado, em muitos aspectos, inclusive na educação. Agora, negar a política, né, já também é uma posição política. Sim, claro. Pensando em política no sentido aristotélico, que é o sentido clássico, né? O homem como ser político, né? Socialmente político, naturalmente político. Né? Já é uma posição política. Agora, o que eu acho danoso para a democracia é a negação dos partidos políticos. Né? Nós temos uma democracia no Brasil, que é uma democracia muito jovem, né? Recente, e com altos e baixos, né? Com golpes e mais golpes, né? Interferência de mandatos eletivos, enfim, no Poder Executivo. Né? E a nossa democracia é uma democracia representativa. Né? Então, ela precisa, na democracia representativa, de partidos políticos. Né? Então, quando você vê alguém negando a existência de partido político e aparecendo com qualquer outro tipo de conotação, que eu sou gerente, sim, que eu sou não sei o quê, eu tenho medo desse tipo de gente. Porque se ele for eleito, ele vai para onde? Ele não vai ser síndico de um condomínio, não vai ser CEO de uma grande empresa, ele vai ser político. E ele só se, a luta e a pressão política estará ali no calcanhar dele de Inclusive, ele está negando um instrumento que pode viabilizar a eleição dele, que é o partido político. Exatamente. Né? Então, assim, numa democracia representativa como a nossa, você negar a existência de partido político é o que eu vou chamar assim, é o verdadeiro tiro no pé. Você está negando a si próprio. Né? E se a pessoa for coerente com o que está dizendo, ela nem devia participar do pleito. Claro. Né? Porque, repito, na democracia brasileira, que é uma democracia representativa, você só chega a cargos públicos, executivo, legislativo, através de partidos políticos. Então, você negar a existência deles... Cristian, a gente está com pouco tempo já aí, né? Já. Você falou aqui de novo, de velho, eu me lembrei o seguinte, o velho Bittencourt, meu pai,
Tá fazendo amanhã 95 aninhos. Ô, pega. Queria aproveitar aqui. Parabéns. Mandar um abraço apertado, um cheiro. Aí, painho. Não vou poder estar aí lhe dando um abraço, velho, mas sinta-se abraçado aqui de longe, nesse discurso de velho e novo. O Christian conhece, meu pai era um militante desde a década de 40 do Partido Comunista e sofreu por ser isso, prisões de torturas na década de 50, 60 e 70, mas é um coração extraordinário. Uhum. Ele disse que o coração dele só está cansado de amar. Ô, filho da mãe. Alguém que não tem nenhum... Tá certo. Não traz consigo nenhum ódio nesse sentido. Mas só para encerrar, portanto, alguém que tem 95 anos já foi para muito enterro de amigos. E todos os enterros dos amigos ele discursava. Hoje já está mais debilitado, né? Ele discursava e era sempre um discurso ousado, progressista, um discurso de velho comunista. Portanto, pai, sinta-se abraçado. Infelizmente não vou poder amanhã aí dar um abraço, mas muita saúde, muita paz, isso é uma referência para todos nós. Christian, eu queria lhe entregar aqui uma coisa aqui que a gente fez aqui e queria desde já agradecer 5 minutinhos, né? Agradecer aqui o nosso querido o saco de presente, não é horrível, mas você abre aqui. Não tem problema não, é para abrir? Você já abre aqui. Na verdade é o nosso querido... Tem que ter cuidado aqui para não quebrar. Né? Eu já escutei uma zoada aqui. Cai e quebra. Nosso querido Edidelso deve estar nos assistindo aí, Edidelso, obrigado. Opa! Edidelso tem... Ave Maria, eu vou mostrar assim, certo? Da parceria. Eu vou mostrar assim. Ele faz aí, está fazendo a charge dos nossos convidados. Não, mostra o outro lado também. Não, o outro lado vai ficar escondido. Uma charge aí. Não, vou mostrar, brincadeira. Vou estar aqui porque tem a camisa do Botafogo. Esse chargista extraordinário que sabe sintetizar numa imagem muitas coisas que a gente diz. Pronto, tá aí. Obrigado. Você com sua camisa do Botafogo. Claro. Um quadro aí com uma série de coisas que você já escreveu. Ave Maria, muita besteira. Título de artigos, né? Obrigado. Nesse sentido. Ótimo. Aí, Cristian. Já tem destino nesse copo. Vai tomar. E vi que você toma muita cerveja, chopp também gosta, um pouquinho. Eu não bebo não, mas confesso, na próxima encarnação voltarei bebendo. Vai ser uma das exigências minhas no retorno. Viu, Júnior? Faz bem. Eu acho um absurdo esse negócio, não beber. Eu não bebo. Eu acho um absurdo. Christian, é isso. A gente agradece aqui sua presença. Agradece as pessoas que participaram. A gente teve alguns probleminhas técnicos, em especial no Instagram. Muita gente dizendo que estava travado tal aqui. Muita gente aqui parabenizando. O Renato Nogueira, seu colega, contemporâneo, amigo aí da época do movimento estudantil. O Pedro aqui da SET. Muita gente aqui mandando um ok. Obrigado. E muita gente aqui dizendo que está com dificuldade. O som estava travando, estava coisa assim, mas é a tecnologia, né? A gente McLuhan dizia lá que a gente inventa a tecnologia e fica refém dela. Isso daqui. Portanto, é isso. Agradecer. Você concluir aí. Não, eu agradeço também o convite, a oportunidade. Você imagina que para fazer uma live a tecnologia impede, imagine para difundir o conhecimento para as pessoas que hora dessas estão preocupadas em fazer o Enem. Exatamente. Mas assim, Bittencourt, eu acho que você como parlamentar, presidente de um partido importante aqui na capital, aqui no estado de Sergipe, quer dizer, acho que precisa a educação, as pessoas que estão envolvidas com a educação, pensarem o pós-pandemia. Né? Como vai ser a educação quando o Ministério da Saúde e os governos estaduais e municipais decretarem o fim do isolamento social? Acho que esse é o grande desafio e acho que os sindicatos, o movimento estudantil, a universidade precisam... Aquilo que você está dizendo, a gente vai ter uma sala lá com 50 alunos de uma vez? Não vai ter mais. Né? Não vai ter mais. Né? Até você voltar à normalidade, até ter uma vacina para o coronavírus, você vai passar por um período de transição que ninguém sabe o tempo. Né? Então, assim, acho que é um desafio, né, que a nossa geração, né, nós que estamos vivos hoje, precisa parar, pensar, discutir e apresentar alternativas. Não dá mais, repito, para ficar negando, de forma crítica, inclusive, as possibilidades que a tecnologia permite. Então, por exemplo, universalizar a banda larga, né? Teve, né, você, na época que você foi secretário municipal de educação, teve aquele programa do computador por aluno. Distribuiu, né? 10 mil computadores para os alunos. Voltar a efetivar esse programa, né? Computador para os professores, né? Internet boa, porque a maioria dos alunos acessam a internet pelo celular. Sim. Né? Ninguém enxerga direito pelo celular. Né? Então,
políticas dessa conjuntura, né? Os professores, né, serem incentivados a se formarem, né, ter formação continuada na área de tecnologia, ver uma forma de incluir isso na carga horária deles, né? Porque, professor, hoje a carga horária é fixa, né? Você tem um percentual de aula e outro percentual para preparar, participar de reunião, enfim. Né? Então, porque preparar conteúdo para a internet, né? Quem trabalha com isso sabe bem, requer tempo. Verdade. Né? As coisas não se iniciam nem se encerram na hora da aula. E capacidade técnica, né, de fazer. Né? Então, assim, acho que a gente precisa pensar nessas alternativas. Né? Para quando voltar a situação, né, pós-pandemia, digamos, para quando a pandemia acabar, o isolamento social acabar, nós termos mais ou menos o que sugerir, né, o que propor. Para que a educação, que a escola, sendo o elemento nuclear, a universidade, no caso do ensino superior, né, continue cumprindo a sua função histórica, né, que é de difusão do conhecimento e permitir para que todas as crianças e todos os adolescentes possam ter acesso a esse conhecimento, aprendam esse conhecimento e possam futuramente exercer suas profissões e participar principalmente de forma cidadã da democracia. Então, acho que essas questões a gente precisa dar passos e não ficar simplesmente, como eu disse em alguns momentos da entrevista, negar a tecnologia. Acho que é isso. Ok, Cristian, tá certo. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Quem sabe a gente marca um outro bate-papo aqui sobre temas da política, da filosofia, da educação. Todo mundo aqui usando máscara. Aqui a máscara a gente só tirou nesse momento, certo distanciamento. Agradecer aí todo mundo que participou. E até a próxima live. Desculpe os probleminhas técnicos que existiram. Próxima quarta-feira, talvez, estamos aqui novamente, né? Um abraço, saúde e paz para todo mundo. Obrigado pela participação de todos vocês. Até mais.